Queridos irmãos aqui presentes na nossa capelania, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, queridos irmãos que nos acompanham nos nossos canais, estamos agora presentes aí também em sua casa, em diversos lares, amigos nossos. Estamos ainda dentro do ambiente litúrgico do Sagrado Coração de Jesus. Celebramos a festa na sexta-feira passada, Coração de Jesus que tanto nos ama. E hoje a igreja quer nos mostrar um aspecto desse coração para conosco, que é o aspecto da misericórdia. A misericórdia do Pai por nós, que se mostra na pessoa de seu Filho. Jesus então vai nos contar a parábola do bom pastor e da ovelha perdida e da dracma perdida, em que ele se mostra esse bom pastor que com sua misericórdia vem nos perdoar e curar nossas feridas. Mas vejamos o que nos diz São Pedro na primeira leitura. Nessa epístola de São Pedro, ele fala primeiro aos jovens e diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, porque Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. E uma das características nossas, por causa do pecado de Adão, e de modo acirrado, um pouco imaturo também, na juventude, nós acharmos que nós podemos tudo, que temos capacidade para tudo, nós nos colocarmos meio superpoderosos. E São Pedro diz: humilhai-vos. É preciso ter humildade. E humildade é a verdade. Nós não somos nada. Podemos fazer muitas coisas da vida, mas tudo que nós podemos fazer de bom é por causa da graça de Deus. Então nós temos que ter humildade de reconhecer que somos fracos, que temos limitações. E a nossa maturidade começa quando nós reconhecemos que somos limitados. Por isso São Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, Deus tem todo o poder. Não é você que tem todo o poder para resolver os seus problemas. Até os problemas psicológicos ou espirituais, a gente hoje vê muita propaganda dos livros de autoajuda, em que as pessoas acham que se colocam ali como tão poderosas e que podem resolver seus próprios problemas com métodos prontos, feitos. Não é bem assim. Na verdade, a graça de Deus tem que agir em nós, e essa graça vai exigir de nós atitudes, mudanças de comportamento. Mas a graça de Deus é quem age. E a mudança de comportamento que Deus exige em nós, e quer de nós, é com humildade, é a sobriedade. Por isso São Pedro diz: sede sóbrios e vigiai. Essa sobriedade é um autocontrole, e que a gente consegue só com penitência, porque nós somos descontrolados por natureza. Veja o exemplo das crianças: quando começam não para, tem descontrole total. E à medida que vai crescendo, os pais têm que ir educando para ter controle, não fazerem o que querem. E assim nós também. Nós somos descontrolados quando a gente começa a ouvir uma música, não quer parar mais. Quando começa a comer uma coisa gostosa, não quer parar mais. Quando começa a falar, não para mais. Quando começa a dormir, não quer se levantar mais. E assim vai, temos um descontrole total em tudo. Então a sobriedade está em termos esse controle diante das nossas necessidades, para termos a devida temperança, saber que eu posso ir até aqui. E isso só é possível se nós somos capazes de penitência, de vida de penitência. São Pedro usa essa palavra sobriedade 3 vezes na sua primeira carta. E na primeira vez ele fala: estejam cingidos os vossos rins, porque era costume amarrar a roupa, eles amarravam a roupa na cintura, para facilitar as caminhadas. Então isso fazia quando iam viajar. Então amarrava aqui na cintura. Então, cingidos os rins,
Porque nós vivemos aqui na Terra uma longa viagem, uma caminhada. E nessa caminhada nós temos trabalhos, temos sofrimentos, temos dificuldades. Então, cingir os rins é ter essa vida de penitência. E quando eu falo vida de penitência, para separar, né, para vocês, o que é fazer uma penitência pontual e o que é ter vida de penitência. Fazer uma penitência pontual, bom, na sexta-feira eu não vou comer carne, uma penitência. Eu vou me levantar mais cedo durante um mês, né? Muita gente tem essa penitência. Todos os dias, 4 horas da manhã, levanta cedo, morrendo de sono. A penitência é difícil, mas a penitência. Não vou comer doce durante a quaresma, a penitência. Ótimo, mas são penitências assim pontuais. Essas penitências são importantes. Mas é mais importante nós temos uma vida de penitência. Essa vida de penitência, ela não consiste em eu procurar fazer coisas diferentes, embora também as possa fazer, mas é sobretudo eu procurar suportar com paciência as dificuldades que a vida me coloca. Então, se preciso eu ficar mais tempo acordado porque eu preciso atender alguém, ou se eu preciso levantar mais cedo aquele dia, ou tenho que levantar todos os dias tal hora, embora tenha vontade de continuar deitado, ou eu vou visitar uma família e lá tem uma coisa na mesa de que eu não gosto e eu como assim mesmo, ou não fico fazendo exigências descabidas com a minha alimentação, ou eu tenho cuidado para não comer demais, ou não falar demais, ou não dormir demais. Enfim, eu começo a ter um autocontrole, um equilíbrio. Isso, embora o meu corpo e minha vontade queira o contrário, eu tenho que suportar, por exemplo, alguém que me fecha no trânsito e eu fico quieto e não brigo, né, e não solto uma palavra feia, como acontece muitas vezes, ou não vou partir para briga, ou por acaso está sol ou chuva, ou tenho que ficar muito tempo esperando alguém, ou ficar muito tempo em pé. A vida está cheia de coisas que podem nos contrariar. Cheia de coisas. Então, não digo apenas fazer penitência, meus irmãos, mas é ter vida de penitência. Ter o espírito da penitência, o espírito do sacrifício. Isto é o sede sóbrios de que São Pedro fala. E ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós. Você não vigia, você não toma conta da sua vida e deixa tudo ir acontecendo do jeito que você acha que vai. Só que o diabo, ele está sempre a ponto para pegar você no ponto mais fraco e derrubar você. Então, preciso ter vigilância e ter essa sobriedade. Essa sobriedade nos ajuda na caminhada, nos ajuda a rezar melhor e nos ajuda na luta contra o demônio. Então, o espírito de penitência ou espírito de sacrifício deve ser algo que faça parte da nossa vida. Isso é importante e necessário, senão a gente não caminha. É uma coisa muito difícil isso, sobretudo porque nós temos uma educação em que as nossas vontades são feitas. Sempre. Nós somos descontrolados nesse sentido. Então, ter aquele sacrifício, aquele espírito de sacrifício e com alegria receber aquele momento difícil e suportar com paciência, isso é extremamente necessário se nós queremos caminhar com Deus. Senão, cada um vai criar o seu próprio mundo, sua própria existência, e vai ser o centro de tudo. Então é preciso saber se despojar de si mesmo, e esse despojamento, se negar-se a si mesmo, passa necessariamente por esse espírito de sacrifício. Jesus conta então uma parábola, mas antes da parábola tem uma situação muito significativa e muito importante, que é que ele estava lá comendo com os pecadores e recebia muitos pecadores, atraía muita gente com a sua bondade, com o seu amor. E aí os fariseus, que se achavam uma classe privilegiada, uma classe especial e santa e pura, a palavra fariseu vem daí, são os puros,
e se separavam por isso, eles consideravam que eles eram os detentores de toda a verdade, de toda a vida de fé em Israel, e ficavam procurando, né, em Jesus alguma coisa que pudesse condená-lo. E vendo Jesus comendo, acolhendo os pecadores, eles vão criticar Jesus e começam a murmurar. Existe uma diferença entre o Espírito de Cristo e o Espírito dos fariseus. O Espírito de Cristo é um Espírito acolhedor, bondoso, que está sempre pronto a ir ao encontro daquele que sofre, daquele que cai, para ajudar a levantar. O espírito do fariseu é aquele espírito que, aquela pessoa que já se achava salva, pura, e olhava as outras por baixo, como se os outros, mesmo que praticassem a religião, estivessem numa classe inferior. Nós temos também essa tentação na nossa vida, pelo fato de nós estarmos na igreja, de termos o conhecimento da doutrina, de participarmos da Eucaristia, de termos uma participação até, no nosso caso específico, de uma liturgia mais tradicional, nós temos a tentação de acharmos que nós somos católicos de primeira classe e que a maioria é de segunda classe, ou de terceira, ou de quarta. Então, nós temos a tentação de achar que nós já estamos salvos e que os outros não. É uma atitude farisaica de dividir a igreja entre bons e maus, porque na realidade todos nós temos o mesmo Jesus Cristo. Não existem dois Jesus Cristos, um Cristo para um grupo, outro Cristo para outro grupo na igreja. O Jesus é o mesmo. E existem bons e maus, pecadores e menos pecadores, em todos os lados, em todos os campos da igreja. Existem pessoas muito santas, em toda parte, como existem pessoas que não estão nem aí para isso, que vão à missa apenas por formalidade, apenas porque tem o costume de ir à missa aos domingos, ou vai lá para ver como é, ou simplesmente vai para anestesiar a consciência, vem aqui, participa da missa, assiste, como dizem, e depois vai, mas a doutrina, né, católica, o espírito cristão, nem passa pela sua vida aí fora, no seu relacionamento de família, no seu relacionamento de sociedade, no contato com as pessoas, no relacionamento de namoro e projetos de vida. É como se tivesse a pessoa uma dupla personalidade, uma da porta da igreja para dentro, outra da porta da igreja para fora. Existe isso, a gente sabe. Gente que dá mau exemplo por aí, como se fosse uma outra pessoa. Né? Mas tem muita gente boa, que realmente procura viver a fé. E muita gente que luta contra seus defeitos, contra seus pecados, que tem lá suas dificuldades, muitas, e que se levantam e caem, se levantam. Graças a Deus, nossas filas de confessionário são sempre com gente lá esperando o momento de ter a graça do perdão e de mais uma vez se levantar e melhorar. Alguns com humildade, outros com menos, não importa, deixa que Deus julga. O problema é que nós não podemos julgar ninguém e dizer fulano já está perdido, eu já estou salvo, ou eu sou melhor que o outro. Isso nunca se pode fazer. E era essa atitude dos fariseus, que faziam, já dividindo puros e impuros, e Jesus, pelo fato de estar com os impuros, Jesus era impuro. Aliás, insinuavam isso de nosso Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado de não julgarmos as pessoas. Podemos até julgar fatos. Esse fato é ruim, esse fato é ruim, esse fato é bom, essa é uma atitude boa, mas a consciência das pessoas e já dividir o mundo entre bons e maus agora, não podemos, até porque estamos todos juntos. Quem vai fazer isso é só Jesus, quando Ele vier, quando Ele separar as ovelhas. Agora, nós nunca podemos fazer.
Então essa atitude farisaica nós temos que ter muito cuidado e temos que usar sempre de misericórdia para com as pessoas, porque quem está no fundo do poço pode se levantar e quem está no auge pode cair. Então temos que ter muito cuidado nesse sentido. Para nos iluminar assim, Jesus conta 2 parábolas, aliás 3 parábolas. O Evangelho de hoje nos dá 2, da ovelha perdida e da dracma perdida. A terceira é a parábola do filho pródigo, que faz parte dessa trilogia, que está aí no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Mas nessas 2 já dá para entender qual é a atitude de Jesus com aquele que cai. A ovelha aí é cada um de nós que está sujeito a cair ou sujeito a se afastar do espírito do rebanho. O rebanho que a igreja vem, vai caminhando e alguém por algum motivo se distrai ou por outros interesses se afasta, e quanto mais se afasta de Deus, mais perigoso é o caminho. Aí cai e vai ao fundo do poço. Mas Jesus é esse bom pastor que não rejeita quem cai e vai ao encontro da ovelha que se perdeu. Vai ao nosso encontro. E nós somos essas ovelhas que estamos feridos. Quem de nós aqui não tem feridas? Vamos olhar para o nosso passado, vamos ver tantas feridas. Seja pela educação que nós recebemos, seja por traumas acontecidos em nossa vida, momentos difíceis, seja por frustrações, seja por dificuldades de relacionamento com pessoas no passado, seja por humilhações sofridas, ou doenças, ou dificuldades, ou problemas da família, até com os pais, avós. Quantos de nós passaram por dificuldades e hoje carregam essas feridas? Como ovelhas que se desgarraram, ou mesmo não tendo se desgarrado, se deixaram conduzir pelas feridas. E agora encontram Jesus, que é o médico. Então a característica desse bom pastor é ser o médico que cura feridas das ovelhas e põe nos ombros. E o que é que Jesus Cristo quer de nós? Que nós fiquemos lamentando as nossas feridas e fiquemos mostrando, olha a minha ferida, olha a minha ferida, que pode ser real ou até imaginária. Podemos até produzir para angariar a pena dos outros. Uma vez eu tive a oportunidade de ver numa cidade aí, uma pessoa que estava lá pedindo esmolas, e a gente via, tinha uma ferida imensa na perna, e a gente via claramente que ali não tinha nada. Tinha feito um desenho lá, colocado umas coisas vermelhas, e parecia realmente uma ferida, mas olhando de perto via que ali era tinta. Às vezes a gente faz isso, né? Inventa feridas e cria feridas para que os outros olhem e fiquem com pena da gente. Aquele coitadinho estava lá, achava que aquilo era o trabalho dele para conseguir lá as moedas. Mas nós não precisamos disso. Temos que ser sinceros com Deus, né, e não querermos mostrar nossas feridas fabricadas por nós ou aumentadas por nós, para que os outros fiquem olhando para nós, nos chamando de coitadinhos, que somos vítimas de pessoas, da sociedade, ou de situações, e não temos culpa nenhuma em nada. Mas a vida não é assim. Então temos que ser realistas e olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu tenho essa situação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua cura. Uma imagem muito interessante que o Papa Francisco usa e que se pode pensar na situação em que nós vivemos hoje, ele compara a igreja a um grande hospital de campanha. E realmente é. Nesse mundo vemos uma guerra. Não é apenas a guerra da Ucrânia ou a guerra lá de Israel, que está causando tantas dores, tanto sofrimento no mundo. Mais do que isso, a guerra espiritual que há em toda parte. E nós vivemos nessa guerra espiritual. Cada um de nós vive. E nessa guerra, como disse, já São Paulo já dizia naquela época, o espírito maligno, os espíritos malignos espalhados pelos ares.
Papa Leão XIII mandou que se rezasse a oração de São Miguel Arcanjo, exatamente citando essa frase de São Paulo, porque já naquela época ele sabia que os demônios estavam espalhados pelos ares. Então vivemos hoje uma situação muito pior do que na época de Leão XIII, que a força diabólica se espalhou em todas as sociedades, todas as instituições, inclusive dentro da Igreja Católica. E quem diz isso é o Papa Paulo VI, que a fumaça de Satanás entrou. E a igreja vive como que um processo de autodestruição por causa dessa fumaça de Satanás que entrou por alguma brecha. Então nós vivemos, se na igreja temos isso, imagine fora. Então nós vivemos uma época de grandes batalhas e nos ferimos. E a igreja, esse é o hospital de campanha, por isso a parábola da moeda perdida, essa mulher que varre a casa é símbolo da igreja, e varre a casa para acolher a todos nós, e todos nós feridos pelos nossos pecados, feridos por quaisquer outros motivos, conforme falei há pouco, estamos aqui diante do altar de Deus para pedir a cura. E que o Senhor nos cure, primeiro nos cure do nosso pecado, que é a maior ferida que há na alma, que nos acolha. Somos pecadores, ovelhas desgarradas, moedas perdidas. Então queremos que o Senhor nos acolha e nos perdoe. E nos cure, nos dê forças para continuarmos a nossa caminhada, nos dê ânimo. E nos leve no colo, porque sozinhos nós não conseguimos. Como Ele levou a ovelha nos ombros, que leve também. E que os anjos se alegrem com isso e nos ajudem nessa condução. Que a Virgem Maria interceda por nós. Mas não podemos de maneira nenhuma ficarmos chorando as nossas mágoas. Isso não resolve. Temos que pedir a graça de Deus, procurar rezar, procurar os sacramentos, procurar mudar o nosso comportamento naquilo que depende de nós e continuarmos essa caminhada e que Deus vai nos conduzir. E muitas vezes vai nos conduzir nos próprios ombros para que nós não nos percamos. De modo que hoje olhamos o coração de Jesus na sua misericórdia, que nos acolhe, mas que exige de nós também compromissos, responsabilidades para que possamos caminhar. E vamos olhando para nós, olhando para Deus, dizendo: Senhor, olha a minha miséria, mas eu olho a tua misericórdia, e vem a mim e me transforma. E essa transformação vai começar quando cada um começar a confiar mais e tomar atitudes diante de Deus em prol da sua salvação e da sua santificação, que é a única coisa que nos interessa e que é importante para nós na nossa vida do dia a dia. As outras virão por acréscimo, mas essa é a mais importante. Então peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, a mãe do coração de Jesus, a mãe da misericórdia, que ela nos ajude, que ela nos auxilie e que seja realmente o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.